Aqui estamos para seguirmos com a leitura do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, tradução da primeira edição francesa, Allan Kardec. Capítulo 8º, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo. Nota 86, muito importante. Este capítulo 8º da edição original foi renumerado na edição adulterada como capítulo 7, sendo o mais importante da obra por conter o resumo de todas as conclusões a que chegou Allan Kardec acerca das leis da justiça divina. Essa foi uma nota do editor, e eu aproveito para ressaltar a importância deste trabalho de restauro, de recuperação dos originais. Não é muito atrevimento, meus amigos, apagar um capítulo inteiro de uma obra? Fica com vocês essa avaliação. Mas vamos começar. Estando a sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém pode neste mundo, por sua própria autoridade, decretar o código penal divino. Qualquer teoria não é mais que uma hipótese que só tem o valor de uma opinião pessoal e por isso mesmo pode ser mais ou menos engenhosa, racional, bizarra ou ridícula. Somente a sanção dos fatos pode conferir-lhe autoridade, fazendo-a passar à condição de princípio. Nota 87. Allan Kardec define os pressupostos da ciência espírita. Toda teoria, seja proposta por um homem ou por um espírito, é uma opinião pessoal. As hipóteses vão do engenhoso ao ridículo. Por isso, o espiritismo se fundamenta na observação dos fatos, em milhares de depoimentos, para extrair deles os princípios gerais, confirmando o ensinamento dos bons espíritos. É a universalidade do ensino dos espíritos. Foi uma nota do editor. Continuando. Na ausência de fatos apropriados para definir uma concepção acerca da vida futura, os seres humanos deram curso à sua imaginação e criaram essa diversidade de sistemas de que compartilham. E compartilham ainda as crenças. Se alguns seres humanos de elite, em diversas épocas, entreviram um lado da verdade, a massa ignorante permaneceu sob o império dos preconceitos que geralmente lhe eram impostos. Nota 88. Diz ali: alguns pensadores, desde o surgimento das ciências, entreviram a verdade, misturada a falsas ideias, em seus sistemas. Entretanto, as massas foram mantidas sob os dogmas das religiões ancestrais, pela fé cega. Essa foi a situação quando o surgimento do Espiritismo. Veja mais sobre esse cenário cultural no artigo Reação das Ideias Espiritualistas. Isso está na Revista Espírita, de outubro de 1863. E eu ressalto mais uma vez que esse conteúdo da Revista Espírita está gratuitamente para quem quiser encontrar na internet. Continuando a leitura. A doutrina das penas eternas está nesse número. Essa doutrina teve sua época. Hoje ela é repelida pela razão, que colocar em seu lugar um sistema substituído por outro sistema, ainda que mais racional, sempre terá apenas maior probabilidade, mas não a certeza. É por isso que o ser humano, chegado a este período intelectual, que lhe permite refletir e a comparar, não encontrando nada que satisfaça completamente sua razão e responda às suas aspirações, vacila indeciso. Uns apavorados pela responsabilidade do futuro, querendo gozar o presente sem constrangimento, procuram enganar-se e proclamam o nada após a morte, querendo assim manter a consciência tranquila. Outros estão na perplexidade da dúvida. O maior número crê em algo, mas não sabe exatamente no que crê. Um dos resultados do desenvolvimento das ideias e dos conhecimentos adquiridos é o método científico. Nota 89.
o pensamento científico progressivo baseado na observação dos fatos, disse o editor. Seguindo, o ser humano quer crer, mas quer saber por quê. Ele não se deixa mais levar por palavras. Sua razão vigorosa quer algo mais substancial que teorias. Em uma palavra, ele necessita dos fatos. Deus, então, julgando que a humanidade saiu da infância e que o ser humano está hoje maduro para compreender verdades de uma ordem mais elevada, permite que a vida espiritual lhe seja revelada por fatos que põem um termo às suas incertezas, fazendo cair os andaimes das hipóteses. Eu me permito, neste momento, fazer alguns comentários meus, pessoais. Meus amigos, o número de crianças que falam de suas vidas passadas, fatos esses facilmente comprovados. Como contrariar isso? Não é uma criança, não, são centenas. E o Dr. Brian Weiss, um cientista, que através de regressão de memória, a pessoa lembra a sua vida passada, também facilmente comprovado com fatos. A pessoa diz, eu fiz isso, fiz aquilo. Você vai lá no passado, lá na história, está lá o que ela relatou, feito, claro, explícito. Não há nada que possa contrariar essas provas. A reencarnação é uma lei biológica, queiram ou não as pessoas. Não tem jeito. Cedo ou tarde, todos terão que aceitar, como um dia aceitaram que a Terra não era plana. Vamos pensar nisso. Vamos divulgar essas ideias. Mas vamos continuar com a leitura. Quando a humanidade estava preparada, as ciências romperam com a autoridade imposta pela fé cega e pelo fanatismo, conquistando o conhecimento progressivo baseado nos métodos. O mesmo ocorre com o mundo espiritual por meio do espiritismo, que faz da mediunidade um instrumento de observação para colher depoimentos de milhares de espíritos. Como afirma Kardec, é uma nova fase que apenas inicia a da regeneração da humanidade. Essa foi a nota do editor. Seguindo com a leitura. É a realidade após a ilusão. A doutrina espírita, no que se refere a penas futuras, não é mais fundada sobre uma teoria pré-concebida do que suas outras partes. Em tudo ela se apoia sobre observações, sendo isso que lhe dá autoridade. Ninguém então imaginou que as almas, após a morte, devessem se encontrar nesta ou naquela situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vêm hoje, com a permissão de Deus, e porque a humanidade entra numa nova fase, nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever sua posição feliz ou infeliz, suas impressões, sua transformação na morte do corpo. Os espíritos vêm hoje, em suma, completar esse ponto de ensino do Cristo. Não se trata aqui da relação de apenas um espírito que poderia ver as coisas somente do seu ponto de vista, sob um único aspecto, ou ainda estar dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta às ilusões e é com frequência apenas o reflexo de uma imaginação exaltada, mas de inúmeros intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo, de tal sorte que a revelação não é privilégio de ninguém, que cada um pode ao mesmo tempo ver e observar, e que ninguém é obrigado a acreditar pela fé de outra pessoa. As leis que aqui decorrem são deduzidas apenas da concordância dessa imensidade de observações. Esse é o caráter essencial e especial da doutrina espírita. Nota 92. Os dogmas têm origem em opiniões imaginadas por seres humanos ou recebidas por médiuns isolados. Sistemas estáticos, ou seja, a pessoa está em êxtase, e superados, mantidos segundo seus interesses.
A ciência espírita caracteriza-se pelo método da universalidade do ensino dos espíritos superiores, caracterizado pela diversidade de origem de comunicações concordantes que podem ser confirmadas em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo, sendo esse o caráter essencial e o próprio da doutrina espírita. Essa foi uma nota do editor. Seguindo. Jamais um princípio geral é retirado de um fato isolado, ou da afirmação de um único espírito, ou do ensinamento dado a um único indivíduo, ou de uma opinião pessoal. Qual seria o ser humano que poderia crer-se suficientemente justo para medir a justiça de Deus? Os numerosos exemplos citados nesta obra para esclarecer a sorte futura da alma poderiam ser multiplicados ao infinito. Mas como cada um pode observar outros análogos, seria suficiente, de certa forma, dar os tipos das diversas situações. Dessas observações, podem-se deduzir as condições de felicidade ou infelicidade na vida futura. Elas provam que a penalidade não falta a nenhuma prevaricação e que, conquanto não seja eterno, o castigo não é menos terrível segundo as circunstâncias. O Espiritismo não vem, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Sua lei, no que se refere ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode ser resumida nos pontos seguintes. Antes, vamos ler a nota 93. Após a apresentação de um resumo da doutrina em 25 conceitos fundamentais, Kardec define-os como representação da lei da justiça divina. Essa foi a nota do editor. Mas vamos lá. Primeiro, a alma ou o espírito sujeita-se, na vida espiritual, às consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. 2. Sendo todos os espíritos perfectíveis, ou seja, eles podem se aperfeiçoar, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Temos aqui uma nota nesse item 2. Vamos lá. Nesse item 2, fundamental, somente presente na versão legítima de 1865, Kardec, antes de tudo, demonstra a mais completa responsabilidade moral do espírito proporcional ao seu desenvolvimento intelectual. Submetido às leis naturais que regem a alma, sua felicidade ou infelicidade resulta unicamente de sua livre vontade. Qualquer mudança depende de seu esforço e conscientização. Essa teoria moral autônoma é oposta às leis de intervenção divina, castigos e recompensas, impostos por uma deliberação da vontade divina. Queda, pecado, karma, presentes na visão heteronômica das religiões ancestrais. Foi a nota do editor. Item 3º. A felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento, da mesma forma que toda qualidade adquirida é uma causa de satisfação e de atenuação dos sofrimentos, donde resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou mais que possui o espírito. 4. A punição é sempre a consequência natural da falta cometida. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal, compreende melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Temos aqui duas notas na sequência desse parágrafo, a 95 e a 96, que leio agora. Enquanto a consequência natural, a punição, ressignificada na doutrina espírita, é o sofrimento moral do espírito que é inerente à imperfeição.
só é responsável moralmente aquele que tem conhecimento de que seu ato infringe as leis morais presentes em sua consciência em virtude da sua inteligência, praticando assim o mal ou as faltas. Quando repetidos, transformam-se em hábitos adquiridos ou imperfeições, condição de total responsabilidade do espírito que escolheu esse caminho em virtude do livre-arbítrio, e deve ele sair, retornando ao bem, pelo arrependimento, expiação e reparação. Nota do editor. Nota 96. A consequência do mal, convertido em hábito adquirido, está na sua inerência ao sofrimento moral, de modo que, enquanto permanecer o hábito, o sofrimento será contínuo e o espírito imperfeito terá sua atenção concentrada incessantemente como estímulo para que se arrependa e o supere. Quinto item. A punição varia segundo a natureza e gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a punições diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Sexto, não há, em relação à natureza, a intensidade e a duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição e toda boa ação sua recompensa segundo o seu valor. Nota do editor número 97. Há uma semelhança entre as leis naturais do mundo material e do mundo moral. Dois corpos se atraem mutuamente com força proporcional às suas massas. Ele está falando de ciência. Quando o espírito consciente comete uma falta, terá um sofrimento moral inerente a ela. E quando realiza uma boa ação, sentirá felicidade proporcional e crescente segundo a lei da justiça divina. Meus amigos, é por conta desses números imensos de notas do editor que seria interessante que vocês tivessem em mãos esse livro, seja ele em PDF, seja ele em papel, seja como for, para que vocês possam tirar maior proveito deste nosso estudo. Mas vamos adiante. Nota número 7, ou melhor, item 7 da descrição de Kardec. Sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma cota rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento, que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, nem um único bom movimento da alma, em suma, o mais singelo mérito, que seja perdido, mesmo os mais perversos, porque é o começo de um progresso. Já temos outra nota, a nota 98, que diz: o espírito perverso está sob a lei do progresso. Mesmo essa condição, quando faz uma boa ação, sente uma felicidade proporcional ao gesto. Essa sensação íntima do espírito é um estímulo para o arrependimento e retomada ao caminho do bem. Meus amigos, não existe ninguém que seja 100% mal, não é? 100% ignorante. A pessoa sempre tem um coração, um gesto, uma atitude positiva. E são esses gestos, essas posturas, que são alavanca para os próximos bons comportamentos. Oitavo item. A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Não basta se arrepender, que é muito fácil a gente dizer, né, meus amigos? Estou arrependido. Não. Arrependimento, expiação e reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Nota 99. Didaticamente, podemos interpretar expiação como aperfeiçoamento sério e efetivo. Reparação, um retorno sincero ao bem. No item 27, Kardec define arrependimento como fato da livre vontade do homem, ou seja, do ser humano. Ou seja, o espírito imperfeito primeiro conscientiza-se e escolhe superar sua condição.
Faz então a escolha das provas como expiação, objetivando o seu aperfeiçoamento, retomando assim ao bem, conquistando a felicidade ao desenvolver as faculdades de sua alma. Foi uma nota do editor. Continuando. O espírito é, assim, sempre o árbitro de seu próprio destino. Ele pode prolongar seus sofrimentos por seu endurecimento no mal, ou aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Uma condenação por um tempo determinado, qualquer, teria o duplo inconveniente ou continuar a atingir o espírito que houvesse aperfeiçoado ou cessar quando ainda estivesse no mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe e encerra a punição quando o mal já não existe. Assim se acha confirmada essa expressão: eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva, e eu o acusarei até que ele se arrependa. Nota número 100. Diz: se o ímpio faz penitência de todos os pecados que cometeu, se ele guarda todos os meus preceitos e age segundo a equidade e a justiça, ele certamente viverá e não morrerá. Eu não me lembrarei mais das iniquidades que ele tenha cometido. Ele viverá nas obras de justiça que terá feito. Quero eu a morte do ímpio, diz o Senhor Deus? Não, eu não quero antes que ele se converta, retire-se do mau caminho e viva. Ezequiel 18, 21, 23, 23, 11. Foi a nota de Allan Kardec aqui presente. Nono item. Estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento, resulta daí que o espírito culpado, que não se arrepende e jamais se aperfeiçoasse, sofreria sempre, e que para ele a pena seria eterna. A eternidade das penas deve então ser entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto. Nota 101 e 102, que estão neste parágrafo. A teoria moral espírita ressignifica o termo castigo. Na moral heteronoma, presente nos dogmas, ele é o ato do Deus vingativo, que exige a submissão do ser que pecou, a sua penalização como instrumento opressivo. No Espiritismo, o castigo é a condição de sofrimento moral, inerente à imperfeição. Portanto, a duração do castigo está condicionada à vontade daquele que sofre. Deus não castiga, nem precisa perdoar. Ele espera o inevitável arrependimento, pois todos os espíritos, sem exceção, serão felizes por seu esforço e escolha. Essa é a mais perfeita definição da justiça divina, enquanto autonomia moral. E digo eu, meus amigos, o problema é a pobreza dos nossos vocabulários. Eu, pessoalmente, não traduzo castigo, eu traduzo consequência. Tudo existe consequência. Se fazemos o bem, temos boas consequências. Se cometemos erros, temos consequências desses erros. Não é verdade? Continuando. 102. É a segunda nota do parágrafo. Essa definição de Allan Kardec, presente na obra original, é de importância primordial. A expressão penas eternas, dogma da vingança divina, ressignificada, ganha no Espiritismo seu real sentido, a relatividade, pois se refere a uma ilusão do espírito imperfeito, que sofre por suas próprias escolhas. É uma ilusória fuga da responsabilidade pela insistência no mau comportamento que lhe dá a impressão de um sofrimento eterno, que acabará também por um ato de sua vontade, livre, pois é sempre temporário. 10º item de Kardec. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de não ver o fim de sua situação e de acreditar que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhes parece ser eterno. Parece ser eterno. Nota número 103. Essa nota 103 foi feita por Kardec. Perpétuo é sinônimo de eterno. Dizemos, o limite das neves perpétuas, os gelos eternos dos polos. Dizemos também o secretário perpétuo da academia,
o que não quer dizer que ele o será perpetuamente, mas apenas por um tempo ilimitado, ou seja, que não está determinado qual é o fim. Portanto, eterno e perpétuo são empregados no sentido de indeterminado. Nessa acepção, podemos dizer que as penas são eternas se entendermos que elas não têm uma duração limitada. As penas são eternas para os espíritos, que lhes pode divisar o término. Foi uma nota de Kardec. Item 11º. É possível que um espírito não se aperfeiçoe jamais? Não. De outro modo, ele seria fatalmente votado a uma inferioridade eterna e escaparia à lei do progresso, que rege providencialmente todas as criaturas. Tendo sempre o espírito seu livre-arbítrio, seu aperfeiçoamento é, por vezes, muito lento e sua obstinação no mal muito tenaz. Ele pode persistir anos e séculos, mas chega sempre um momento no qual sua teimosia em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento em que, apesar de sua soberba, ele reconhece o poder superior que o domina. Assim que se manifestam nele as primeiras luzes do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Temos aqui uma nota do editor de número 104. O espírito errante que sofre moralmente, errante quer dizer que está no plano espiritual, em virtude da sua imperfeição, vive a ilusão de que essa condição lhe será eterna. O seu arrependimento, como ato consciente da vontade livre, por si só lhe dá nova perspectiva. Ele vê agora a oportunidade de mudar e experimenta um bem-estar que o consola. Dessa forma, escolher uma encarnação penosa está na perspectiva do remédio amargo, que cura, e ele escolhe livremente tomá-lo, pois o resultado definitivo importa-lhe mais que o transitório fel. É por aí. A gente sabe que se amputar uma parte do corpo vai lhe salvar a vida, a gente aceita, não é? O remédio amargo vai evitar que eu sinta determinada dor. Então a gente aceita uma penalidade, uma vida de dificuldades para superar um problema que a gente tenha. Seguindo. Item 12º. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Todos têm seu anjo guardião que lhe vela por eles, observa-lhes os movimentos da alma e se esforça para neles suscitar bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar numa nova existência o mal que fizeram. Porém, o guia protetor age quase sempre de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve se aperfeiçoar por conta da sua própria vontade e não em decorrência de qualquer coerção. Ele age bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente impelido por um sentido ou outro. Se ele faz o mal, sujeita-se às consequências, enquanto persista no mau caminho. Desde que dá um passo em direção ao bem, ele sente imediatamente os efeitos. Item 13º. Seria um erro crer que, em virtude da lei do progresso, a certeza de chegar cedo ou tarde à perfeição e à felicidade pode ser para o espírito mal um encorajamento a perseverar no mal e se arrepender mais tarde, primeiramente porque o espírito inferior não vê o fim de sua situação, em segundo lugar, porque sendo o espírito artífice da sua própria infelicidade, termina por compreender que dele depende fazê-la cessar, o que quanto mais tempo persistir no mal, por mais tempo será infeliz, que seu sofrimento durará para sempre, se ele próprio não lhe puser fim. Será então, de sua parte, um cálculo errado, no qual ele seria o primeiro enganado. Se, ao contrário, segundo o dogma das penas irremissíveis, toda esperança lhe está para sempre interditada, ele perseverar no mal, porque não tem nenhum interesse em voltar ao bem, que proveito algum lhe traz. A razão diz que esse lado está a verdadeira justiça providencial, e onde melhor se mostra o amor de Deus por suas criaturas.
Nota 105 do editor. O Espiritismo estabelece a abordagem racional e experimental dos fatos da vida futura, superando a fé cega do pensamento dogmático. Item 14 de Kardec. Diante dessa lei, cai igualmente a objeção tirada da presciência divina. Deus, criando uma alma, sabe efetivamente se, em virtude de seu livre-arbítrio, ela tomará bom ou mau caminho. Sabe que ela será punida se agir mal, mas sabe também que esse castigo temporário é um meio de fazê-la compreender seu erro e de fazê-la adentrar no bom caminho, a que chegará cedo ou tarde. Segundo a doutrina das penas eternas, Deus sabe que a alma falhará e está de antemão condenada à tortura sem fim. A razão diz também de qual lado está a verdadeira justiça de Deus. Não é verdade? Que Deus justo seria esse, que faz uma alma imperfeita? 15º item. Cada um é responsável apenas por suas faltas pessoais. Ninguém carrega a pena das faltas de outra pessoa, a menos que tenha dado lugar a tal, seja provocando-as por seu exemplo, seja não a impedindo quando este tinha poder. Nota 106. A alma que peca é a que morre. O filho não carregará a iniquidade do pai, e o pai não carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo estará sempre sobre ele, e a impiedade do ímpio estará sobre ele. Ezequiel 18:20, nota de Allan Kardec. Isso está lá na Bíblia, no Velho Testamento. Eu vou ler outra vez. A alma que peca é a que morre. O filho não carregará a iniquidade do pai, e o pai não carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio estará sobre ele. E eu vou aproveitar aqui e fazer um comentário. Quando no Velho Testamento está dito que a gente paga uma dívida na terceira e na quarta geração, o que está sendo dito aqui? Que você vai pagar isso na sua reencarnação, como neto ou bisneto daquele. Então você erra, vai renascer como seu neto e aí você vai ter a consequência. Não ficou claro? Porque não pode ter duas leis. Aqui Ezequiel diz que Deus disse que cada um paga a sua conta. Que o filho não carrega do pai, nem o pai do filho. Então, como é que fica que paga na terceira e na quarta geração? Porque é reencarnação. Mais claro que isso, impossível. Continuando a leitura. Responde-se não somente pelo mal que se fez, mas também pelo bem que poderia fazer e não fez. Nova nota 107, desta vez do editor. O mal está em estacionar de forma voluntária e consciente diante da condição natural da evolução do espírito. Assim, perde-se as oportunidades na encarnação, tanto fazendo o mal quanto deixando de fazer o bem. Isso é muito importante. É assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido, mas aquele que, por sua dureza, impele o indivíduo ao desespero e daí a destruir-se, sujeita-se a pena ainda maior. Ainda maior. Até na lei humana, uma pessoa que induz outra ao suicídio, ela é culpada e é condenada. Item 16. Não ocorre o mesmo segundo a doutrina vulgar do inferno. O inferno é o mesmo para todos. Nele, o culpado de uma única falta sujeita-se ao mesmo suplício eterno de quem cometeu milhares de faltas. Se não fosse assim, o inferno não seria mais o inferno, pois haveria almas menos infelizes do que outras. Temos então a nota do editor número 108. O Espiritismo demonstra o conceito de graduação e proporcionalidade, sensação de felicidade ou infelicidade do espírito, relativamente às suas qualidades boas ou más, mas sempre a infelicidade é temporária e a felicidade suprema é o destino de todos os seres. Kardec está repetindo isso desde a primeira página. É impossível que a gente não entenda, não é verdade? 17ª explicação de Kardec.
Embora a diversidade das punições seja infinita, há aquelas que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cuja consequência, exceto as nuances, são quase idênticas. A punição mais imediata, sobretudo, para os que se apegam à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na duração da perturbação, que pode durar meses e anos, para aqueles, ao contrário, cuja consciência é pura, que durante a vida se identificaram com a vida espiritual, se desapegaram das coisas materiais, a separação é rápida, sem abalos, o despertar pacífico e a perturbação quase inexistente. 18º. Um fenômeno muito frequente aos espíritos de certa inferioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos, e a sua ilusão pode prolongar-se durante anos, ao longo dos quais experimentam todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. 19º. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas, das circunstâncias do crime, é um cruel suplício. Certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas, outros estão num isolamento absoluto no meio do espaço, atormentados pela ignorância de sua posição e do seu destino. Os mais culpados sofrem torturas indescritíveis, tanto mais pungentes quanto não lhe veem o fim. Muitos são privados de visão dos seres que lhes são caros. Todos, geralmente, suportam com intensidade relativa os males, as dores, as necessidades que fizeram os outros suportarem. É um suplício para o orgulhoso ver-se relegado às últimas posições, enquanto acima dele, cobertos de glória, de festas, estão aqueles que ele desprezou na terra. Para o hipócrita, ver-se penetrando pela luz que põe a nu os seus mais secretos pensamentos, que todos podem ler sem nenhum meio para se esconder e dissimular. Para o sensual, ver todas as tentações, todos os desejos sem poder satisfazê-los. Para o avarento, ver o seu ouro dilapidado, não poder retê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todos, sofrer tudo o que os outros sofreram por ele. Terá sede, ninguém lhe dará de beber. Terá fome, ninguém lhe dará de comer. Nenhuma mão amiga vem apertar a sua, nenhuma voz compassiva o vem consolar. Ele só pensou em si mesmo durante a vida. Ninguém pensa nele, nem o lamenta após a morte. 20º. O meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o máximo possível durante a vida presente, reparar o mal para não ter que fazê-lo mais tarde, de forma mais terrível. Quanto mais demora a se desvencilhar de seus defeitos, mais penosas são as consequências, mais rigorosa será a reparação. Nota 109 do editor. Nas imperfeições morais do espírito, da mesma forma que nos vícios que causam dependência, o esforço exigido para retomar o estado de equilíbrio deve ser tanto maior quanto mais longo e intenso tenha sido o período de sua formação. 21ª classificação de Kardec. A situação do espírito, a partir da sua entrada na vida espiritual, é que ele preparou para si durante a vida no corpo. Mais tarde, outra encarnação lhe é dada e, por vezes, imposta para a expiação e reparação, por meio de novas provas, mas ele a aproveita em maior ou menor proporção em virtude do seu livre-arbítrio. Se ele não aproveitar, será uma tarefa para recomeçar, cada vez em condições mais penosas, de modo que se pode dizer que aquele que sofre muito sobre a terra tinha muito a expiar. Nota 110 e 111 que leremos a seguir. 110. O significado dessa imposição está no sentido da inevitabilidade da lei natural do progresso espiritual, que só ocorre de forma livre e consciente. Assim, uma nova encarnação é sempre decorrência natural e inevitável da lei de progresso, mas o melhorar-se é invariavelmente um ato de livre vontade. Uma encarnação é dada
quando é escolhida livremente como prova ou expiação pelo espírito que deseja superar a sua imperfeição e reparar o mal que fez. Já a situação de uma encarnação imposta somente ocorre quando o espírito ainda é ignorante para escolher por si mesmo, por ser necessária ao progresso, ou então muito endurecido, pois essa condição não consegue escolher de forma consciente. Eu vou fazer aqui um intervalo no meio dessa nota. Uma criança tem condições de escolher que vacina vai tomar ou não tomar? Que escola vai ou não cursar? Então, os pais tomam a frente e escolhem por ele. A mesma coisa, uma encarnação imposta é para aquelas pessoas que não têm condições de escolher por si mesmo o melhor para eles mesmos. Continuando essa nota. Nesses casos, porém, o objetivo da encarnação é o de levá-lo à condição de escolher conscientemente por seu próprio despertar, conforme confirma o item 8 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, as escolhem livremente. Nota 111. O sofrimento sobre a terra, ou as vicissitudes e atribulações, no sentido aqui proposto, trata-se de um ato de livre expiação, de um ato de vontade livre ou expiação. O espírito escolhe as provas quando está consciente e faz uso do livre-arbítrio para superar suas imperfeições. O exemplo seguinte, daquele que goza da felicidade aparente, apesar de seus vícios, está na inutilidade. Refere-se àquele que vive despreocupado das suas necessidades espirituais até se arrepender, trabalhando para seu aperfeiçoamento, conforme descrito no item 8º, lido neste capítulo. Continuando então o item número 21. Os que gozam de uma felicidade aparente, apesar de seus vícios e de sua inutilidade, certamente pagarão caro numa próxima existência. E nesse caso que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5. 22º. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Ela coloca como condição o arrependimento, a expiação e a reparação. O culpado que ele perdoa não é exonerado, e enquanto não cumprir essas condições, ele sujeita-se às consequências, não é castigo, de suas faltas. Por misericórdia infinita, deve-se entender que Deus não é implacável e deixa sempre aberta a porta para o retorno ao bem. Temos aqui a nota 112, que diz: como a lei natural caracteriza-se pela regularidade dos fenômenos e a imperfeição e o sofrimento moral inerente a ela só podem ser superados pelo ato consciente da vontade, pelo esforço sincero, pelo retorno ao bem. Assim, o estado de imperfeição é temporário, enquanto o caminho para o bem e a conquista da felicidade suprema é uma destinação absoluta. 23º. Sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento, que é o fato da livre vontade do ser humano, são ao mesmo tempo os castigos e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Nota 113. O fato da livre vontade do espírito é o objeto específico da moral espírita enquanto conhecimento científico obtido pela observação. Desse modo, o arrependimento, no âmbito da lei natural, caracteriza-se pela retomada de consciência, permitindo a condição de livre escolha, imprescindível para o espírito reencontrar o caminho do bem, condição para a felicidade. Continuando o item 23º. Os espíritos em punição são, portanto, não como condenados perpetuamente, mas como doentes no hospital, que sofrem da doença que quase sempre é a culpa sua e os seus curativos dolorosos de que ela necessita.
mas que são a esperança da cura, e que curam tanto mais rápido quanto mais exatamente sigam as prescrições do médico que vela sobre eles por solicitude. Se prolongam seus sofrimentos por sua própria culpa, o remédio nada tem a ver com isso. Nota 114. A recuperação do estado de equilíbrio ou cura da doença está relacionado à força do organismo em se reorganizar, representado pelo sistema imunológico, combatendo o agente agressor, recuperação tecidual, restabelecimento funcional. Por efeito de comparação, a força do restabelecimento e do equilíbrio do espírito é a sua vontade livre e consciente, superando a imperfeição, retomando o caminho do bem. Meus amigos, se você tem uma grande infecção, o médico recomenda um antibiótico que deve ser tomado por 12 dias. Se você para de tomar na primeira semana, não vai sarar e você vai ter consequências disso, não é? É simples assim. 24. Deus questiona-se. Não demonstraria um amor maior por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por conseguinte, isentas das vicissitudes ligadas à imperfeição? É uma questão. Para isso, teria sido necessário que ele, Deus, criasse seres perfeitos, sem nada adquirir nem em conhecimentos, nem em moralidade. Sem nenhuma dúvida, poderia tê-lo feito. Se não o fez, deve ter tido motivos que ainda escapam à nossa razão e cuja sabedoria compreenderemos mais tarde. Os seres humanos são imperfeitos e, como tais, sujeitos às vicissitudes mais ou menos penosas. É preciso aceitar o fato, já que ele existe. Inferir que Deus não seria bom nem justo seria revoltar-se contra ele. 25. Seria injustiça se Deus tivesse criado privilegiados, mais favorecidos que outros, gozando sem trabalho da felicidade que os outros somente alcançam com a dificuldade ou jamais podem alcançar. Mas onde sua justiça brilha é na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida. Nenhum espírito em sua formação é mais bem dotado que o outro. Nenhum que tenha sua marcha ascensional facilitada por exceção. Aqueles que chegaram ao fim passaram, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade. Admitindo isso, o que há de mais justo que a liberdade de ação deixada a cada um? A estrada da felicidade está aberta a todos. O fim é o mesmo para todos. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. A lei, gravada em todas as consciências, é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não a do favor, a fim de que cada um pudesse dela ter o mérito. Cada um é livre para trabalhar ou para nada fazer por seu próprio adiantamento. Aquele que trabalha muito e depressa é mais cedo recompensado. Aquele que se desvia do caminho ou perde tempo atrasa a sua chegada e só pode culpar a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. O ser humano, sendo livre, não é fatalmente impelido nem a um, nem ao outro. Temos aqui a nota 115. Sendo o bem e o mal voluntários e facultativos, o ser humano livre para fazer as suas escolhas, a teoria moral espírita define-se pela autonomia. Desde o início da civilização, as massas são submetidas à fé cega e à obediência passiva, tornando o indivíduo simples máquina organizada, sem uma meta, sem responsabilidade, sem outro freio senão a lei civil. É bom para ser explorado como animal inteligente. A Gênese de Kardec, no capítulo 1, item 37. O Espiritismo, participando das ideias progressistas, colabora para a emancipação intelectual da moral da humanidade, o que, permitindo a transformação dos hábitos e relações sociais, resultará numa revolução moral e na regeneração da humanidade. Foi a nota do editor. Conclusão do item 25. Tal é a lei da justiça divina. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Meus amigos, é muito simples, não é? Façamos o bem, colheremos o bem. Por hoje ficamos por aqui, aguardo todos na sequência dos nossos estudos. Abraços!